No vídeo de hoje, vamos trazer a análise das ações da CSN. A Companhia Siderúrgica Nacional apresentou uma queda significativa no valor da sua cotação desde o máximo atingido durante a pandemia. Mas será que o preço já está em um patamar adequado para quem pretende entrar na ação? Será que os indicadores dela estão positivos? Vamos olhar isso e muito mais e comparar com outras empresas do setor também ao longo de nosso vídeo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Trazendo a posição mais relevante da empresa, a Vicunha Aços, e uma parcela significativa de ações negociadas em Nova York e outra parcela um pouco maior negociadas na B3. Trazendo então os resultados anuais da CSN, a gente percebe aí um crescimento significativo, tanto de receitas quanto de lucro. Inclusive, ela atingiu um patamar bastante alto no ano de 2021, no meio da pandemia. Esse crescimento é reflexo da variação aí do preço do minério de ferro e do aço no mercado internacional. A gente percebe aí que teve uma variação significativa. Inclusive, esse é um ponto de atenção para o investidor de CSN, uma vez que ela é totalmente dependente aí da cotação da sua commodity, podendo ter ciclos aí conforme o andamento da economia. Olhando agora os resultados trimestrais, apesar do aumento de receita no quarto trimestre de 2022, houve queda no lucro, mostrando aí que os custos da empresa pressionaram de maneira importante aí o resultado. Abrindo a participação do resultado, a gente tem 60% do resultado do último trimestre vindo da área de mineração, seguido aí por 28% na siderurgia e 9% na área de cimentos. Em termos de dividendos, como a gente teve uma variação muito forte do preço da commodity e também dos resultados da empresa, a gente percebe aí uma certa irregularidade nesse pagamento de dividendos. Quem investe nesse tipo de ação, baseada no preço de commodities, já entende aí que o mercado ele segue muito forte o ciclo do mercado, né? Então, ela está refletindo, inclusive o resultado atual em termos de dividend yield, que está num valor mais alto, tem refletido aí esse resultado anterior da CSN aí, que foi realmente impressionante. Falando agora da dívida da empresa, a dívida bruta aumentou nos últimos anos, apesar do resultado de 2021 ter feito a dívida líquida cair de maneira significativa, ela voltou a ficar no mesmo patamar histórico aí dos últimos anos em termos de dívida líquida. O cronograma de amortização da dívida tem uma faixa aí mais importante em 2028 de pagamento, mas a empresa também apresenta um bom nível de liquidez nesse momento. Então não chega a preocupar tanto assim esse patamar de dívida da empresa nesse momento. O valor patrimonial também apresentou um crescimento importante aí de 2021 para 2022. Abrindo agora o gráfico de fluxo de caixa dos últimos anos da empresa, a gente percebe aí como 2021 apresentou um resultado muito importante e hoje, em termos de saldo final de caixa, a empresa apresenta aí um saldo maior do que historicamente havia praticado. É importante observar que o caixa líquido das atividades operacionais apresentou aí uma queda significativa, ficando aí num patamar próximo a 2018 e 2019, já reflexo aí de um preço de aço e minério de ferro não tão alto assim no mercado internacional.
Trazendo agora o histórico da relação preço-lucro e preço-valor patrimonial, como temos oscilações bastante relevantes do lucro, o indicador preço-lucro ele fica realmente aí oscilando muito. Mas a gente percebe aí que em relação ao que foi praticado no passado, o indicador ele está num patamar um pouco mais alto. Vamos agora comparar ela com outras ações da área de siderurgia. Então, comparando com 3 ações nacionais e 2 internacionais. Em termos de dividend yield, o dividend yield atual da CSN é bastante elevado, maior do que as demais. Em compensação, a sua relação preço-lucro no mercado nacional ela está mais alta do que as suas concorrentes. Já no mercado internacional, ela fica abaixo somente da Parker Hannifin. A relação preço-EBIT ela está num patamar mais baixo, aí, empatado com a Gerdau e mais baixo do que as outras concorrentes. Já a relação PSR, que é o preço pela receita, ela perde da Uzi Minas nesse indicador e fica em segundo lugar. E a relação entre preço e valor patrimonial também perde para a Uzi Minas. Inclusive, eu vou deixar um vídeo de Uzi Minas aqui linkado, caso tenha interesse em ver como é que está se comportando essa ação. E empatado com Gerdau, ou seja, em termos de indicadores de preços, podemos considerar que ela tem indicadores relativamente aí em faixa intermediária. Já em margem, as margens e o ROI da CSN são bem baixos, inclusive aí bem menor do que empresas estrangeiras também, como é o caso da Parker Hannifin com 7% e a CSN 4% e a Nucor com 18%. A Ferbasa é uma empresa de outro porte, né? Ela tem margens bastante elevadas e a Gerdau aí apresenta aí os melhores indicadores aí entre as empresas de maior porte aí dessa área. Esse gráfico, né, então, é a cotação do preço da CSN, da ação da CSN. A gente percebe aí a montanha-russa que ela seguiu aí recentemente, então chegou aí no patamar de R$50 ao longo de 2021 e depois ela veio em queda e chegando aí num patamar bem mais baixo de negociação. A comparação do preço da ação com o seu valor intrínseco, a gente percebe que tem até um certo alinhamento, né? Quando o valor intrínseco subiu, fruto do maior lucro que a empresa registrou, o preço foi disparando e subindo de patamar. E agora, com o lucro voltando aí aos patamares mais normais da empresa, o preço caiu aí, refletindo essa mesma situação, de certa forma. Trazendo agora a projeção dos analistas para a ação, todos os analistas, de certa forma, projetam a valorização do preço da ação, e a maior parte deles com recomendação neutra e 1/3 aproximadamente com recomendação de compra para a ação. Lembrando que essas daqui são as projeções dos analistas publicadas ali, informadas ao mercado. Essa daqui não se trata de nenhuma recomendação de compra de ação, ok? E vamos trazer agora alguns indicadores operacionais da empresa. Em termos de volume de venda, houve uma queda de 4,6% entre 2021 e 2022. A gente observa que a queda não foi tão significativa em termos de volume, mas a receita caiu de maneira importante, já que no quarto trimestre de 2021, o preço médio praticado caiu de 7.041 para 5.969. O volume de produção de placas, né, seguiu também uma ligeira queda em 2022, ficando aí com uma queda de 7,3% em relação a 2021. Já a placa, podemos ver ali que em termos de custo, ela acabou apresentando uma queda relativamente aí significativa de 678 para 750 o custo de placa, e a performance por tonelada ali, ela apresentou aí uma queda também bastante importante. A performance
é a diferença entre o preço de venda e o custo da produção da placa, né? Em termos de performance na mineração, os volumes apresentaram um aumento de 0,3%, então praticamente ficaram aí no mesmo patamar. A receita líquida unitária, em relação ao quarto trimestre de 21, apresentou um aumento, então houve aí um resultado positivo nessa área da empresa. E por fim, a parte de cimento, é a menor divisão da empresa, ela apresentou aí um aumento de 53,9% no volume de vendas, que também se refletiu aí na maior receita. Agora vamos trazer algumas notícias da empresa divulgadas recentemente na imprensa. A primeira delas, a ThyssenKrupp, está buscando vender aí de sua divisão de aço e a CSN tem interesse em comprar, segundo fontes aí, segundo foi publicado no portal UOL pela Reuters. A CSN faz um acordo para comprar parte do terreno da antiga fábrica da Ford em São Paulo, e ainda está em processo de negociação ainda a compra desse terreno. Um incêndio recentemente atingiu a unidade da CSN em Volta Redonda, então notícia aí não muito positiva para a empresa. A CSN também vê espaço para elevação dos preços dos aços planos a partir de abril, o que pode melhorar um pouco aí a sua margem. O setor industrial chinês surpreende, segundo a reportagem aqui do Seu Dinheiro, e com essa alta, a CSN junto com a Vale podem se aproveitar aí desse momento da economia. Uma notícia também não tão muito positiva, moradores de Congonhas, Minas Gerais, informaram receber água barrenta e acusam a CSN de descaso. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento em ações da CSN. Do lado positivo, ela tem uma boa posição de caixa no momento e uma dívida sob controle, apesar de estar num patamar mais elevado de dívida. Os preços da ação caíram de modo acentuado em relação ao máximo, então a queda pode abrir uma oportunidade ali para quem pretende investir no longo prazo. E expectativas positivas para os analistas da ação, como a gente viu, né? Do lado negativo, a empresa apresenta um alto dividend yield nesse momento, o que não é totalmente positivo para aquele investidor que olha somente dividend yield e acaba investindo baseado no histórico recente. E aí que está o risco, né? O cara investe numa expectativa aí de dividend yield futuro, que por vários motivos, aí, desaquecimento da economia mundial e esse tipo de coisa, acaba não conseguindo aí ter retorno no seu investimento. Então isso exige bastante atenção. Um setor cíclico, e a gente está com vários indicadores aí da economia mundial em desaquecimento. Não é esperado ter aí com a China, o que houve no passado aí de crescimento a taxas de 10% ao ano, né, de PIB. Então, é um produto que depende muito aí da sua demanda. E aqui no Brasil a gente percebe também esse desaquecimento. Algumas indústrias, principalmente automobilística, né, que é um grande cliente aí de aço, dando férias coletivas em várias montadoras aí do país, né? Então, é um ponto de atenção aí para quem pretende investir nesse tipo de ação. E as margens e indicadores de preço são intermediários, não são nem muito bons nem muito ruins, né? Ficam num patamar ali intermediário dentro do seu setor. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.